Todos os dias quando me levanto, me faço comunicação, me sento quieto no meu canto e rezo um salmo, canto uma canção. E aí, queridos comunicadores da Diocese de Santa Luzia de Mossoró, nós estamos começando com o nosso podcast Comunicarte, né? Esse momento que nós vamos pensar um pouco, conversar um pouco sobre as 4 linhas da Pastoral da Comunicação, a PASCOM. E nós estamos aqui muito bem acompanhados, né? Tanta gente especial, os nossos colegas de turma da Teologia, que conosco está apresentando esse programa. Vou passar agora a palavra para vocês, para saudarem também os nossos comunicadores. Bom, eu quero abraçar todos os colegas, tantos que estão aqui, Glauco que veio aqui também participar desse nosso trabalho, né? E dizer que vamos, a partir de agora, iniciar um trabalho que visa, acima de tudo, levar a palavra de Jesus Cristo a todas as comunidades e a comunidade especialmente que nós participamos e que nós vivenciamos. Bom, cumprimentando a todos os colegas e aos também que estão nos assistindo, eu quero dizer da importância que tem a comunicação na vida de todos nós e nós vamos tratar exatamente desse assunto, como é a comunicação na igreja atual. Também cumprimentar aqui todos que estão aqui nessa mesa, né? Hoje nós vamos conversar sobre a PASCOM, um movimento tão importante para a igreja, né? E aqui contar a experiência da nossa diocese também. Glauber tem experiência aqui na paróquia de Santa Luzia, onde daqui a pouquinho será apresentado, e tem aqui um bate-papo legal junto conosco. Olá, Miqueias, Glauber, aos colegas aqui presentes e a todos que nos acompanham nesse podcast. Então, meus queridos comunicadores, como os meninos já disseram, né? Nós estamos aqui com Glauber Soares, o coordenador da PASCOM, da Paróquia de Santa Luzia. É uma alegria estar com você aqui. Você que é responsável pela Paróquia de Santa Luzia no âmbito da comunicação, mas também tem outros trabalhos, né? É o fotógrafo oficial da nossa diocese, né? Tem tantas fotos bonitas feitas por ele. As fotos mais bonitas da diocese é Glauber, o responsável. Uma das mais bonitas que eu tenho certeza que eu tenho junto da imagem de Santa Luzia foi feita por ele. Eu guardo com todo carinho. É sempre um prazer estar aqui, realmente falar de PASCOM me deixa sempre muito feliz. Realmente é um trabalho que a gente já vem fazendo ao longo de um certo tempo, de alguns anos. Antes da pandemia mesmo, Padre Flávio já vinha investindo na pastoral de comunicação, porque já tinha essa ideia realmente de que PASCOM, né, pastoral da comunicação, deve ser sempre bem fomentada, deve ser sempre bem produzida dentro desses 4 eixos que nós temos da pastoral da comunicação. Então vai ser um prazer dialogar, bater um papo aqui com todos vocês. Bom, antes do Vaticano II, a gente não tinha essa facilidade, essa abertura toda na Igreja Católica em relação à comunicação, o que é que se passa, o que é que se faz, o que é que se pretende. Mas depois do adjornamento, como foi chamado pelo Papa João XXIII, a coisa mudou. Aí eu pergunto a Glauco, como se encontra hoje em que a situação atual da comunicação na Igreja Católica? Perfeito. E a diocese, do modo geral, e as paróquias, né, elas são divididas por pastorais. Então, cada paróquia tem a sua pastoral, várias pastorais a gente tem dentro de uma paróquia. Dentre as pastorais que nós temos a PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação. Existe uma pastoral nacional, a gente tem ligado a uma pastoral nacional muito bem organizada, com site, onde tem todos os direcionamentos, como deve ser utilizado as logomarcas, as artes, tudo que a gente faz tem um direcionamento maior feito pela Pastoral da Comunicação Nacional, a PASCOM Nacional. Então, assim, cada pároco dentro da sua paróquia monta a sua PASCOM, ela estabelece como é que funciona a sua PASCOM. A gente tem uma coordenação, no caso da Pastoral da Comunicação da Paróquia de Santa Luzia, estou como coordenador, e nós temos também um assessor eclesiástico na diocese, que hoje é Padre Ricardo, que é quem é o nosso assessor eclesiástico. Alguma dúvida, alguma coisa, a gente pergunta para ele. Mas nós temos realmente uma boa estruturação dentro da diocese de Mossoró, Toledo. Olha, Glauco, nós sabemos que a PASCOM tem 4 eixos, né? A formação, a articulação, a espiritualidade e a produção. Mas dentro do eixo de articulação, qual é a primeira proposta que se lança numa paróquia para que ela seja executada? Perfeito. O que é que nós temos? Por ser uma pastoral de comunicação, o trabalho dela está exatamente em divulgar o trabalho das demais pastorais. Então, a gente tem que estar articulado não só
com o padre, com o pároco, com o vigário, mas também com todas as outras pastorais. A gente tem a função de divulgar, de trabalhar, divulgar o trabalho das outras pastorais junto à comunidade, junto todos os paroquianos, para que ele possa ter um melhor trabalho. Então, essa articulação está exatamente em trabalhar em conjunto. Como é que eu trabalho isso na paróquia de Santa Luzia? Nós temos os membros da PASCOM e cada membro ele está ligado a uma pastoral. Então, se eu tenho, por exemplo, a pastoral da família, então ele vai procurar o membro X da PASCOM para que ele possa ter todo aquele trabalho e aí ele traz para a gente. A gente faz uma descentralização para que ele possa realmente estar trabalhando dentro das outras pastorais para que possa fazer uma melhor divulgação. Só para tirar uma dúvida, numa paróquia, ela pode ter vários tipos de pastorais. Isso, a paróquia ela é composta por várias pastorais. Sim. Inclusive a gente tem um conselho paroquial, né? Ou seja, as decisões da paróquia ela não é tomada exclusivamente pelo padre. O padre ele tem que tomar as decisões com base no conselho paroquial. Do Conselho Paroquial da Pastoral, né? O CPP, como é conhecido. E aí a gente tem o CPP, que é exatamente o Conselho dos Coordenadores das Pastorais, e aí vai depender de cada padre, realmente, quais são as pastorais que vão ter dentro de uma paróquia para que ele possa tomar as decisões. Mas decisões de maior porte, sempre a CPP é quem toma as decisões. E aí já fica uma dica, inclusive, para quem está nos acompanhando, né? As pastorais, as paróquias, como é interessante essa descentralização, né? Sim. Porque aí vai ter uma cobertura da paróquia como um todo por parte da PASCOM. Né? Vai ser fácil de comunicar, por exemplo, quando a gente pega um Instagram, a gente vai ter participação no Instagram por parte da PASCOM de todas as pastorais da paróquia. Não fica fechado, não é? Com certeza. Só em missa, só em... Não, e agora esse também é exatamente um dos desafios que a gente tem, né? A pandemia, a gente vai tratar certamente esse assunto mais adiante, mas a gente tem exatamente isso, ou seja, a pandemia ela fez com que a PASCOM se destacasse mais, porque as missas passaram a ter as transmissões, as tecnologias, mas em compensação algumas pastorais elas regrediram, elas recuaram. E hoje, no caso específico da paróquia de Santa Luzia, a gente começa a reativar isso. A exemplo é a pastoral do dízimo, a gente está muito forte, lançamos uma campanha semana passada da pastoral do dízimo, domingo, mas para ser mais preciso, da pastoral do dízimo, seja amor, seja dizimista, e é um trabalho que a PASCOM está bem voltada agora para a pastoral do dízimo. Glauber, dentro da articulação da PASCOM, levando em consideração as tantas pastorais, como está articulado? Tem um membro de cada pastoral na PASCOM para facilitar a comunicação e as informações de determinada pastoral? Não, na realidade é o contrário, né? A gente tem os membros da PASCOM e aí dentro dos membros da PASCOM eu determino é muito forte. Eu coloquei, né, assim, alguém se voluntariou, lembrando bem que na realidade são todos trabalhos voluntários, mas alguém ficou responsável para aquela pastoral. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa responsável para a pastoral do dízimo, eu tenho um elo de ligação da PASCOM com uma pessoa para a pastoral. Sim, sim. Eu acho muito importante quando fala da PASCOM, e nós temos também uma leitura da PASCOM do Brasil, né, que são artigos que são colocados pela CNBB para que a gente possa ter uma visão ampla do que se desenvolve, do que se trabalha nas paróquias. E como você bem falou, e nós vamos falar também aqui, a pandemia teve essa importância porque deu um destaque maior a essa pastoral da comunicação, que às vezes não tinham recursos, que às vezes faltava um computador ali, um microfone, era só utilizado o computador da pessoa pessoal, né? Então, tendo em vista qual é a importância dessa produção, recurso do meio de comunicação, como revista, né? Para que possamos propagar essa mensagem de Deus, não só através das redes sociais, como a gente já faz através das transmissões da missa, mas algo mais amplo, que possa atingir mais gente. Verdade, assim, como eu falei um pouco antes, a gente tinha, antes da pandemia, era muito limitado, né? Então a gente tinha, geralmente a transmissão se dava, no caso de Santa Luzia, com celular, uma qualidade muito baixa. E antes mesmo da pandemia, o Padre Flávio foi investindo nisso, né? A gente comprou equipamento. Hoje eu tenho a graça de dizer assim que nós temos os melhores equipamentos de transmissão. Hoje eu consigo fornecer imagem para qualquer televisão com excelente qualidade. A gente tem 2 câmeras PTZ, que ela dá 360 graus na catedral, com a qualidade excelente. Então, temos programas próprios de televisão para transmissão. Então, hoje a nossa transmissão ela é muito boa.
Mas vem isso mesmo, ou seja, a gente não pode ficar só em rede social. A gente tem que fazer um trabalho de toda a divulgação. A exemplo disso vai ser a Festa de Santa Luzia. A gente está prevendo a Festa de Santa Luzia em 2023, a gente já está programando como uma das festas mais digitais possíveis. Ou seja, aquela festa, claro que vai continuar com papel, porque a gente sabe que existe a tradição, mas vai ser uma festa altamente voltada para o digital, onde eu vou ter a penetração em vários locais, com todos esses recursos que o Instagram, por exemplo, nos dá. Eu achei interessante quando você tocou aí na questão do dízimo, não é? No incentivo ao dízimo. Porque muitas vezes a gente fica relaxado com relação a essa questão. Mas quando a gente vai ver o trabalho que a PASCOM pode realizar, a gente vê que precisa de recurso para poder investir na qualidade, como você falou aí, não é? Do equipamento, até o som na própria igreja. Sim. A gente presencialmente assistindo a missa, a gente vê que isso tudo é investimento, não é? E a PASCOM muito especialmente, porque não se pode ter um limite, não é? na comunicação. A gente assiste e quando a gente participa de alguma pastoral ou acompanha, a gente vê que é um aspecto importantíssimo, porque ela precisa chegar ao número maior de lugares levando a palavra de Jesus Cristo. Né? Então, para que isso aconteça, é muito importante que as pessoas tenham acesso a essas informações. Para ter acesso à informação, não é só aquele papelzinho que a gente recebe dos cânticos, né? Não. Tem que ter investimento. Deixa eu pegar uma carona aqui, né? Nesse assunto de Sandra. Eu vi vários comentários sobre o sermão de domingo da Catedral Santa Luzia. Não me lembro quem era o sacerdote. Mas todo mundo se vê que a igreja resolveu investir agora na conscientização. Era o nosso bispo, para conscientizar o fiel que é preciso ter a responsabilidade com o dízimo. Que eu acho que nós não estamos condicionados a isso aqui no Brasil. É verdade. O pastor Flávio sempre disse que ele tem uma dificuldade para falar sobre isso da missa. Dízimo, né? Mas o que é a pastoral, o trabalho que está sendo feito da pastoral do dízimo? E aí envolve PASCOM, porque a gente está uma campanha muito boa, tem uma agência que está nos ajudando a fazer isso, né? A gente profissionaliza algumas situações. Nós não somos profissionais, quem trabalha em pastoral sempre é voluntário. Claro, cada um tem um dom, eu fico realmente assim, muito grato com as fotos que eu faço com muito amor, com muita dedicação, e isso que eu acho que vem um resultado. Mas, por exemplo, na pastoral do dízimo, realmente a gente está fazendo e vai fazer ainda mais um trabalho forte. Tem que ser uma comunicação muito forte. Precisa, muito direta, né? A gente teve essa campanha onde a gente colocou lá, seja amor, seja dizimista. A gente estudou bastante e depois vão vir outros detalhes, vai vir seja fiel, seja devoto, seja dizimista. A gente vai ter uma campanha sobre isso. Mas o investimento é fundamental. O pastor Flávio falava que a questão de recursos de rendas, até um tempo atrás, sempre se buscava recurso fora. Na Alemanha, para fazer isso. Hoje não. Hoje a gente, com o dízimo, com as ofertas, a gente consegue manter as igrejas da nossa diocese. Inclusive aquela reforma maravilhosa da catedral, né? Sim. A gente assiste uma missa, não é que seja obrigada a ter todo o conforto, mas a gente assiste a missa confortavelmente. Sim. Né? E as pessoas muito, né? Ajuda muito. Com certeza. E uma coisa assim que me chama muita atenção, eu sempre quando volto da missa eu falo para a Laíre, é que eu vejo que a igreja está se comunicando melhor, né? Está tendo uma qualidade maior, fruto do trabalho que você coordena, né? Da PASCOM. E o que a gente está vendo é muitos casais jovens levando seus filhinhos. Eles brincam, eles correm, eles dão um grito, mas aquilo ali é uma coisa muito importante. Eu acho que é resultado do trabalho da PASCOM. Eu agradeço bastante. Assim, uma curiosidade. Nós fazemos parte, na realidade, também do ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo. E os casais de ECC, ele tem por objetivo exatamente se engajar em alguma pastoral. Hoje, boa parte da PASCOM ela é formada por membros do ECC. Então, isso que também ajuda bastante. Mas, é claro, nós temos jovens do SEGME, nós temos jovens de outras, do próprio Cursilho também já faz parte da gente, então tem todo um movimento. Eu acho muito importante, só pegando aqui um gancho que Sandra já começou, porque a gente pega, na verdade, uma diferença, porque em casa você assiste,
e na igreja você participa. Por isso que você tem que ter um investimento muito bom na parte como a catedral agora tem uma acústica melhor, um som melhor, para que também possa ser transmitida a missa de uma qualidade que as pessoas também possam rezar bem, né? Então, como você falaria, né, para as comunidades, ainda que nós temos comunidades rurais que vão engatinhando ainda, mesmo depois da pandemia, né, mesmo com seus esforços de pegar ali o seu celular individual e filmar, né, para manter nessa perspectiva de tipo, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Verdade, bem colocado. A gente, recentemente, a PASCOM, enquanto coordenador, fui convidado para falar em São Miguel e depois a gente foi para Encanto, né? Hoje, realmente, precisa-se de um equipamento. É possível fazer no celular? Claro que é possível, mas a qualidade não é a mesma, principalmente a questão de som. É preciso ter um equipamento que a catedral tem hoje? Também não, porque a catedral ela tem um equipamento bem melhor, porque a gente tem transmissão via televisão, canal aberto e canal fechado, mas também a gente tem transmissão de situações que você consegue fazer com equipamentos menores. Então, por exemplo, nós somos convidados também para montar lá da Nossa Senhora de Fátima. A gente começou com um equipamento pequeno e foi aumentando, foi ampliando. É claro que merece um investimento, mas aí com o tempo também é que isso vai acontecendo. É importante destacar também o seguinte, que a gente não pode virtualizar tudo, porque a missa ela é fundamental, a presença, a comunhão ela é fundamental. Então, nem todas as missas a gente transmite exatamente por isso. A exemplo, as missas da semana a gente não transmite. As missas do domingo a gente só transmite 2, né, de 11 e de 19. Já não transmite nem a de 6, nem a de 9. Então a gente tem sempre está basilando para que não haja a presença 100% virtual e você não tenha o fiel presente na missa. E o trabalho da PASCOM não está resumido nas transmissões, não. Né? Tem ali as publicações do Evangelho do Dia, uma informação, tem Sim. programa de rádio, de televisão, então não é só a transmissão no YouTube, no Instagram. Não, e isso é a grande dificuldade que muitas PASCONs estão passando, é exatamente isso. Achar que PASCON é só transmissão. O Padre Talvaci, inclusive, fez recentemente na trimestral, né, tratando sobre esse tema de que não é possível PASCON ficar só em transmissão. A gente tem que ter um trabalho maior de capacitação e aí entra o eixo da espiritualidade, né? Muitas vezes eu posso ir para a missa, às vezes no domingo, mais de uma vez. Eu vou uma vez para trabalhar, porque quando eu estou fazendo minha foto lá, eu não consigo rezar, não. Era justamente uma pergunta que ia fazer. A gente sabe que existe sempre uma preocupação para fazer uma boa transmissão, para tirar uma boa foto. E aí você está na missa, mas não está rezando. Não. E aí qual seria a espiritualidade da PASCOM? Levando em consideração que nós somos convidados a comunicar o Evangelho e não a nós mesmos. É verdade. Eu acho assim fundamental e eu sempre gosto de frisar isso e Padre Flávio nos auxilia bastante. Você tem uma escala de ir para a missa, para transmitir a missa, mas naquele dia não significa que você só vai para a missa por conta disso, não. Nos outros dias do mês, você deve ir para a missa para rezar, para ter sua formação. A gente tem a formação, a gente tem o SCC também que tem a formação, a gente tem um encontro com o padre que também dá uma formação e a gente tem todo esse conteúdo para que a gente possa realmente estudar. E eu digo muito assim, vamos para a missa. Missa, trabalho pastoral é uma coisa e espiritualidade é outra. Você chegar lá na missa, em cima da hora, sem programação, para fazer as coisas, tenha certeza que não vai dar certo. Tecnologia sem espiritualidade, né? Tecnologia deixa a desejar. Esse aspecto que você falou, que a PASCOM não é somente aquela comunicação que se faz, né, através das redes sociais, né? Mas o que eu acho importante também é a socialização entre os membros da PASCOM nas suas comunidades, na sua pastoral, né? Então, na hora que você está ali com outra pessoa, você vai interagindo naturalmente e você pode muitas e muitas vezes fazer colocações, dialogar com a pessoa e ali você está, quem sabe, convencendo alguém que não estava querendo ouvir muito bem a palavra de Deus, né? E eu acho que é importante ela não ser somente virtual. Verdade. E uma coisa importante também que eu vejo na PASCOM, assim, a gente tem a obrigação de saber
quase que tudo da igreja, porque a gente é muito demandado. Então, por exemplo, a gente que controla as redes sociais, chega pergunta de todo jeito. Quem pode batizar, quem não pode, qual é o dia que tem a confissão, quais são os requisitos para poder casar, então, quais são para comungar. Então, chega muito isso para a gente. Então, a gente tem que realmente ter esse conhecimento. E é muito interessante essa comunicação. Eu sou muito feliz porque fiz a opção, junto com o Laíra aqui, de fazer teologia. E a gente vai descobrindo as coisas, né? No começo, eu ia para a missa, assim, muito seguindo já uma tradição desde a minha infância, né? Que minha mãe me levava para a missa e tal. Eu agora estou curiosa para estudar a missa. O que é uma missa? O que está compondo aquela missa? Né? Que isso é importante. Então, essa comunicação, ela se torna também uma forma de você se firmar cada vez mais na sua fé em Deus. Tem aí uma dica de leitura, né? O novo missal, que vai chegar agora no final do ano, né? Obrigatório. O missal vai mudar, vai ter várias alterações. Eu já comprei a introdução ao missal, já estou começando a estudar também, porque eu gosto de dar. Mas já tem para... Porque eu estou esperando a introdução, que era até o fim do ano. Não tem o missal ainda, mas tem a introdução ao missal. Já chegou. Que bem bom. Interessante. Vou procurar. Para responder essas inúmeras perguntas que chegam, é necessário ter uma formação continuada. Não é? A minha rede social não é a mesma que publica as informações da paróquia de Santa Luzia. Então, alguém que é da PASCOM, que tem acesso à rede social da paróquia e tem também o seu Instagram pessoal, precisa ter um cuidado nas publicações. Então, qual dica você deixa de formação, qual documento, qual material para o pessoal da PASCOM? A gente sofreu com isso, viu? Porque o que é que aconteceu? Teve uma festa de Santa Luzia, você viu de exemplo, a gente deixava 5, 6 pessoas com a senha da rede social. E no dia de Santa Luzia, no dia 13 de dezembro, o Instagram travou a gente. Por quê? Porque várias pessoas postando, várias pessoas acessando ao mesmo tempo. Eita. Depois desse dia, eu disse, olha, vamos restringir. Hoje apenas 3 pessoas têm acesso. Sou eu, a minha esposa, Milana, e Valéria. Então, nós 3 é que temos acesso às redes sociais da paróquia. Quando tem a festa, aí a gente coloca mais uma pessoa de uma agência, geralmente, para fazer esse acompanhamento. Mas esse é o cuidado, porque como todos devem saber, o Instagram você tem vários perfis, né? Você pode ter até 5 perfis no Instagram. Então tem que ter o cuidado para, de repente, uma coisa pessoal sua, você não postar na rede social da paróquia. Aí é uma confusão. Aí é uma confusão, né? Mas aí assim, eu sempre tenho também o seguinte momento. Eu sou membro da PASCOM, sou membro da igreja sempre. Mesmo fora, quando eu não estou lá, mas eu continuo sendo membro da igreja. Então, no meu caso, pessoal, eu tenho sempre cautela naquilo que eu posto. Eu evito algumas publicações exatamente em razão dessa função, dessa coordenação que eu exerço. Cláudio, a gente vai chegando ao fim aqui. A gente tem assunto para passar a tarde e a noite conversando aqui, com certeza. Mas vamos terminando esse primeiro nosso podcast, né? E já fica convite para voltar. Se a gente continuar com esse projeto, né? De levar um pouco sobre formação aos comunicadores, com certeza a gente vai trazer você de novo aqui, tá certo? Tá, conversar bem mais. Eu que agradeço imensamente o prazer, fiquei muito feliz e aqui é um bate-papo mesmo, um convite para que a gente possa dialogar e aprender com todos. Muito obrigado pela participação, né? A gente agradece também. Eu queria só fazer um agradecimento, mais uma vez, né, a Glauco, mas também ao nosso professor, Padre Talvaci, que nos deu abertura, assim, para que nós pudéssemos abrir um caminhar para o aproveitamento das várias formas de comunicação. E o podcast é um deles. Mais alguém quer falar para terminar? Só agradecer a Glauber, né? E dizer que a gente também está rezando enquanto seminarista, rezando para que tudo dê certo lá na Pastoral da Comunicação e também de todas as comunidades da nossa diocese. Agradecer a Laíra, a Sandra, né? Nós estamos no estúdio da rádio, da TV deles, né? Agradecer pelo apoio e agradecer os colegas aqui de seminário, Miquel e Lucas. Agradecer a presença de Glauber, que colaborou com a gente, e se alguém da diocese que
chegar a ver esse podcast, precisar de alguma ajuda, com quem entrar em contato, quem pode ajudar? Pronto, aí realmente seria, pode ser pelo Instagram, né, ou pelo telefone da Catedral. Tem lá o telefone da Catedral, o contato da Catedral. Mas o caminho mais rápido é o Instagram da paróquia, e aí quem Já vai responde, ter contato direto. quem responde sou eu mesmo. Bom, vamos agradecer a todos que participaram aqui da mesa, como também aos que nos estão nos acompanhando. E lembrando que Miquel assumiu um compromisso aí. Este é o primeiro podcast. Já deixei amarrado, viu? Que Sandra combinou, não foi, Sandra? Já Pois deu a proposta, né? Vamos continuar. Levando a palavra daquele que a gente acredita que é o nosso Pai Eterno. Olha, desde já eu coloco a rede social da paróquia à disposição para postar lá no YouTube, no caso mais no YouTube, a gente consegue sim postar lá no YouTube, com certeza, viu? Tá vendo aí? Miquel, eu acho muito interessante, Lucas, dar uma palhinha aqui pro pessoal, como surgiu o nome Comunicate, né, do nosso podcast. Vai lá, Lucas. Quando foi proposto o podcast e também trabalhar o tema da pastoral da comunicação, de repente eu lembrei da música do Padre Zezinho, que é justamente Comunicarte, e sugeri que pudéssemos trazer esse nome para o nosso podcast. Muito bem influenciado por Padre Zezinho. Padre Zezinho. Então, um abraço a todos que estiveram conosco, né? Espero ter ajudado, com certeza, a outros comunicadores, levando um pouco de tanta experiência que Glauber tem, né? Para as pessoas que às vezes não têm tantas, né? Às vezes está nas comunidades, como disse Bruno, nas comunidades rurais sem tanta tecnologia, sem tanto material. Então a gente espera ter ajudado a vocês. Um abraço a todos os comunicadores. Mais uma vez, muito obrigado, Glauber e os colegas. E a gente fica por aqui com o nosso primeiro Podcast. Valeu! Todos os dias quando me levanto, me faço comunicação. Me sento quieto no meu canto e rezo um salmo, eu canto uma canção.